bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Reis. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, gente, bom dia! Minha mãe falando que meu avô tá tentando subir a escada, ó. Vocês estão ouvindo daí? Ele cai. Aí. Vocês estão ouvindo minha mãe? Tentando fazer meu avô não subir a escada. Vamos lá, vamos começar? 2 Reis 2. Eliseu é sucessor de Elias. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal, na companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram a Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará seu mestre, elevando-o sobre sua cabeça? Ele respondeu: sim, eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por cima de sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não diga nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei você ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram na certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas. As águas dividiram para os dois lados e ambos passaram a pé seco. Elias é elevado ao céu. Quando eles tinham passado ao Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu esteja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me ver, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu no céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais se viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em 2 partes. Então levou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, e bateu com ele na água e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu na água, elas se dividiram para os 2 lados. E Eliseu passou. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Os discípulos dos profetas que estavam de frente a Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e prostraram-se diante dele em terra e disseram a Eliseu: eis que os seus servos, há 50 homens valentes. Deixe-nos ir à procura do seu mestre. Pode ser que o espírito do Senhor tenha levado e lançado em algumas dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mandei ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, ele disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens, que o procuraram durante 3 dias.
porém não acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Eliseu torna saudável as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que essa cidade é bem situada. Como o Senhor pode ver, porém a água não é boa, a terra é estéril. E ele diz: tragam-me um prato novo e ponha nele sal. E eles trouxeram, então Eliseu foi até a fonte, jogou sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável essa água, e ela não será mais a causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Rapazinhos zombam de Eliseu. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele no caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou, em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo, onde voltou para Samaria. Gente, que pesado. O texto, ele começa com algo sobrenatural. Olha, esse texto, ele é chave para um fato que vai acontecer no Apocalipse. No Apocalipse, vão ter 2 testemunhas que vão testemunhar contra vários atos. E uma dessas testemunhas dizem que é Elias. E a outra dizem que é Moisés. Dizem, tá? Os estudiosos. Por quê? Porque foram as pessoas na palavra que não morreram. Aí você fala: Poliana, Moisés morreu. Beleza. Mas existem estudos dizendo que Moisés foi ressuscitado. E aquela hora, lá no livro de Judas, em que o arcanjo Miguel contenda contra o corpo de Satanás, existem estudos reais e claros dizendo, tá? Eu tô contando os estudos, tá, gente? Tô fazendo doutrina aqui não. Dizendo que Moisés foi ressuscitado ali por Deus e que ele será uma das testemunhas do Apocalipse. Tanto é que na hora da transfiguração de Cristo, quem aparece para consolar Cristo antes da crucificação é quem? Elias e Moisés. Então, não haveria a menor possibilidade de um morto estar na hora da transfiguração. Por isso que há sinais claros de que quem vai aparecer na hora da transfiguração, na hora das 2 testemunhas do Apocalipse, é Elias e Moisés. E esse texto que nós lemos hoje, segundo Reis 2, ele é determinante para fatos que ainda vão acontecer. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que Elias não morre. Existem pessoas que têm um nível com Deus, existem outras que têm outro nível, mas existem pessoas que mergulham em níveis sobrenaturais. Existem pessoas como Elias que ele simplesmente, que ele simplesmente vai, sendo peça-chave para a obra da redenção. Existem pessoas que são, dispostas ao evangelho de tal forma que Deus, ele usa mais aquelas pessoas porque as pessoas se entregam mais. E Elias era uma dessas pessoas. Olha quantas coisas Elias fez. Olha, os últimos dias, o último mês, a gente leu todos os atos de Elias. A gente viu o quanto Elias foi um homem usado por Deus. O quanto Elias mergulhou, o quanto ele não teve vergonha. O quanto ele se entregou. Ele desafiou o rei, ele desafiou a rainha. Ele fez chuva, ele fez fogo. Ele se entregou. Ele foi um homem muito, 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 muito rendido às coisas de Deus. Às vezes a gente pensa, ser uma pessoa de Deus é para fulano ou para ciclano. Não, não é. É para quem se entrega. Ser uma pessoa de Deus é para quem domina a sua carne. Minha mãe estava contando
que ela lida com... Ela está trabalhando e no trabalho dela ela lida com algumas pessoas com doenças mentais. E uma dessas pessoas era um rapazinho e ela disse que o celular dela estava todo bugado. Diz que ele pegou o celular dela e falou assim, me dá esse celular aí que eu vou arrumar. Em 3 minutos, ele arrumou o celular dela todinho. Ela ficou impactada com a inteligência dele. Impactada. Aí ela disse que daqui 5 minutos ele começou, ai, tô nervoso. Tirou o óculos, jogou no chão, pisou em cima do óculos e falou, agora eu tô melhor. Aí disse que alguém que estava acompanhando falou assim, agora você não enxerga. E é engraçado como essas pessoas, né, como esse tipo de pessoa não se domina, não consegue se dominar. Existe algum mecanismo que faz com que eles não se dominem. E muitas vezes, eu e você, tidos como normais, a gente também não se domina. É ou não é? Depois a gente, ai meu Deus, tem que ficar ali, pegando balde que eu mesmo chutei, né? Claro que talvez eu não vou ficar nervosa, não vou arrancar meu óculos do rosto, não vou jogar no chão, não vou pisar, né? Também já é um extremo. Mas quantas vezes eu recebo um convite do céu para me dominar diante das circunstâncias desse século? E eu simplesmente ajo parecida com esse rapaz. E você simplesmente age parecida com esse rapaz. Do que adianta ele ter uma mente de gênio? 3 minutos, se daqui a pouquinho ele faz algo que prejudica ele mesmo. E quantas vezes eu faço coisas que prejudicam a mim mesmo? Você faz coisas que prejudicam você mesmo? Você sabe que comer 2 pedaços de bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro não vai te fazer bem. Mas você vai comer. Tá ali fazendo uma coisa que vai te prejudicar. Come meio, come 1. Não, comer 2, bem grande. Come um menor, não. Um bem grandão, depois um outro bem grandão. Pronto, foi ali mais de 1/4 do bolo. Em 2 pedaços enormes. Ai, eu precisava. Por quê? Eu achei interessante que no meu aniversário, Vanessa, eu cortei pedaços pequenos do bolo, porque o bolo era muito gostoso. E eu falei pra todo mundo, gente, eu vou cortar um pedaço pequeno, porque eu não admito que esse bolo seja desperdiçado. Todo mundo que quiser repete. Praticamente todo mundo repetiu. E a Vanessa me contou que ela não repetiu. Ela disse que comeu o bolo, que ela ficou impactada com o bolo, que ele realmente era muito gostoso. E que ela estava indo repetir e ela pensou, eu já comi, eu já experimentei, não vou comer outra. E o que a Poliana fez foi interessante, porque ela cortou um pedaço pequeno para todo mundo experimentar. E aí quem quisesse repetir, iria comer outro pedaço pequeno, que foi o que eu fiz. Porque eu falei assim, gente, eu não vou cortar pedaço grande desse bolo. Eu não vou permitir que as pessoas desperdicem esse bolo, porque ele é muito gostoso. Comprei numa torteria que eu sou assim apaixonada, é o meu bolo preferido. E aí, ela disse depois pra mim que ela chegou e ela pensou e ela falou, eu tô satisfeita. Eu vou beber aqui uma água. E ela não repetiu. Agora, 95% das pessoas, inclusive eu, que eu repeti, não pensaram como ela. Sabe por quê? Porque o domínio próprio, porque o controle é para poucos. Porque você pensar, poxa, eu já comi, não. A gente sempre quer mais. A gente talvez não queira se dominar. A gente talvez não queira se controlar. E aí eu quero te perguntar, como eu e como você queremos ser pessoas segundo o coração de Deus, se um mínimo que é um domínio próprio a gente não tem? Se é um controle, a gente não tem. E aí a gente observa algumas características de Elias. Ele era um homem cujo qual Deus falava e ele obedecia. As coisas de Deus, elas são feitas para confundir as coisas sábias desse mundo. Aí as pessoas querem lidar com Deus numa fase ordinária da vida. Só que Deus não nos chama para o ordinário, Ele nos chama para o extraordinário. Ele nos chama para mergulhar em águas mais profundas. Deus, Ele vai fazer com você, Ele vai te usar, Ele vai mergulhar, Ele vai se revelar. A presença dEle for viva, vai ser viva na mesma capacidade da sua entrega.
A questão é que a gente fica lidando com as coisas desse século como se elas fossem determinantes. E quem tem que ser determinante na nossa vida é Deus. Até porque a promessa nunca vai combinar com a realidade. Viver Deus é estar em contato com o sobrenatural. O que é o sobrenatural? É algo que não é natural. É algo que ali só você vive. É algo que vai fazer com que você testemunhe o reino de Deus. Todo mundo quer ser testemunho, mas ninguém quer negar a si mesmo. Ninguém quer carregar a sua cruz e ninguém quer seguir. Porque negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir dói. É por isso que a gente, de fato, não quer ser testemunho na presença de Deus. Negar a si mesmo, se dominar, tomar a sua cruz, aceitar a humilhação e seguir, já é demais. Não dá, não. Daí, a gente observa características como Elias. Ele não se importou com muitas coisas dele mesmo. Ele arriscou a própria vida. Ele se entregou, ele mergulhou e, por fim, ele foi arrebatado. Ele entrou na história como alguém arrebatado. Ele esteve com o próprio Cristo para consolá-lo antes da crucificação. Provavelmente, ele será uma das duas testemunhas do Apocalipse. Pesado, né? Meu Deus, ele reaparece na história no Novo Testamento e ele reaparece na história no que há de por vir ainda. Sabe o que é isso? O valor da entrega, a quantidade da entrega. É não agir no ordinário, é ir para o extraordinário, é não agir no natural. O natural, ele não é suficiente. É ir para o sobrenatural. É o extraordinário com a mistura do sobrenatural. Todo mundo quer. Eu quero viver milagres. Eu quero o extraordinário. Eu quero o sobrenatural. Mas antes, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Paulo diz que quando a gente é fraco, aí que a gente é forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, no nosso sofrimento. Quando Deus nos entrega um sofrimento, aí pronto, acabou a vida. Deus não me ama, Deus me esqueceu, Deus não gosta de mim. Sendo que muitos sofrimentos que você está passando, que eu estou passando, é um presente do céu para nos levar a um outro nível. A gente gosta de falar do reino dos céus, a gente gosta de falar de salvação, mas cadê as pessoas que vão sofrer pelo evangelho? Todos os apóstolos morreram de forma muito cruel, menos João. Um foi queimado vivo, outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi degolado. É assim. Meu Deus, é assim. Mas você sabe por quê? Porque isso aqui, essa matéria, nem era tão importante quanto o reino dos céus. E eles estão lá com o Pai. A questão é o quanto você quer do ordinário e o quanto você deseja o extraordinário. O quanto você quer continuar desse jeito ou o quanto você quer ser diferente, mudar um ciclo, mudar uma trajetória de vida. Então, acontecem fatos muito interessantes nesse texto, em que as pessoas já sabiam que Elias seria levado. As pessoas já sabiam onde Eliseu ia, que Eliseu era o ajudante de Elias. Achei interessante que as pessoas perguntavam: olha, você sabia que o Elias vai ser arrebatado? Todo mundo já sabia. Lá no texto de Amós, Deus diz o seguinte: eu aviso, eu não faço nada de surpresa. Deus já tinha falado que ele iria arrebatar Elias. Deus falou. E aí todo mundo falou: você tá sabendo que ele vai ser arrebatado? Tô. Você tá sabendo que ele vai ser arrebatado? Tô. Quando chegou no momento que estava só os dois, Eliseu falou:
Olha, você vai ser arrebatado. Sabe o que eu quero? O quê? O dobro da sua unção. Nossa, você quer o dobro da minha unção? Então vamos fazer um combinado. Se quando eu for arrebatado, você me vê, você vai ter o dobro da minha unção. E ele viu. E ele teve o dobro da unção de Elias. E a partir de agora a gente vai ver um Eliseu completamente diferente. A gente vai ver um Eliseu tão cheio do Espírito Santo que é impactante o que ele fez na terra. Sabe por quê? Porque ele desejou mais. A unção de Elias foi por um tempo, ele foi arrebatado. Mas a unção de Eliseu fez com que ele fosse a águas muito mais profundas. Sabe por quê? Porque ele viu que era o sobrenatural e ele também desejou estar ali em contato com o que é de Deus. O problema é que a gente não vê nada de Deus. Muito se tem a palavra, é a palavra, a Bíblia, a palavra. Mas milagre mesmo, o sobrenatural mesmo, é para poucos. É para quem está de fato negando a si mesmo, tomando a sua cruz e servindo, seguindo, indo. Elias é levado ao céu. Elias é levado ao céu. Eliseu fica, já abre as águas. Daqui a pouquinho joga um sal numa água. Ela se transforma numa água potável. Daqui a pouquinho, ele é zombado. Ele vira para trás, amaldiçoa e o povo morre. 42 de uma vez. É isso que acontece. Helena, morreram. É isso que acontece quando você se dispõe a viver mais. O evangelho, ele é feito de poder, sabia? Ele é feito de arrependimento, mas ele também é feito de poder. Eu amo um filme chamado Livro de Eli, em que o Denzel Washington, ele carrega o livro pro oeste, e o livro é a Bíblia. E tem um mauzão lá, e o mauzão, ele tem um monte de capanga para poder ir atrás dos livros, de livro, porque o único livro que o capanga quer é a Bíblia. E aí, nessa época que é pós-apocalipse, as pessoas não sabem ler. E não tem Bíblia, porque todas as Bíblias foram queimadas. E tem uma hora que o capanga vira pro cara e fala assim: nossa, a gente já pegou tantos livros. E a meta dele é pegar livros. Porque o único livro que ele quer é a Bíblia. E ele tem uma biblioteca muito gigantesca, de tantos livros que eles já roubaram, que eles já furtaram, que eles já pegaram, enfim. E tem uma hora que um dos capangas vira para ele e fala assim: nossa, você já tem uma biblioteca enorme. Para que você quer um livro, mais um livro? Ele virou e falou assim: porque esse livro que eu procuro, esse específico, ele é um livro que traz poder. Não, gente, essa parte do filme, ela é muito impactante. Porque quem entende o que aquele cara está dizendo, percebe do que o evangelho é feito. Aquele livro, ele fala assim: com esse livro, eu vou ter as palavras certas para eu ter poder. Quando ele era pequeno, ele ia para a igreja. E ele via que o evangelho de Cristo é feito de poder. Mas ele queria usar o evangelho para o mal. Porque as pessoas usam também. Porque o evangelho é feito de poder. É poder de Deus. Só que as pessoas não entendem que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Quantas vezes a gente vê um Elias também sensível, um Elias amedrontado, um Elias que sente, um Elias que sofre. Mas independente das fraquezas de Elias, todo o poder de Deus foi aperfeiçoado. Sabe por quê? Porque ele se entregou. Qual o teu nível de entrega nessa manhã? Qual o teu nível de oração? Você sabia que o mundo espiritual é movido por oração? Jejum, oração, oferta, louvor, entrega. Você sabia que o movimento do reino dos céus é a oração? Como está a qualidade da tua oração? Onde está o teu coração? O que você tem orado? O que você tem consagrado a Deus? O que você tem pedido a Deus? Como você tem orado? Nenhuma oração
feita com coração contrito e quebrantado, é em vão. Nenhuma. Deus é o Deus que responde oração. Pode parecer que Deus não está respondendo sua oração, porque já passou muito tempo. Mas deixa eu te falar, Deus não erra, Deus não se atrasa e Deus não se engana. No tempo oportuno, todas as orações feitas com coração contrito, quebrantado, cheio de vida, elas se tornarão vida para você. E você vai ser um testemunho na presença de Deus. Acredite. O Deus que estava aqui em Elias é o mesmo Deus que está aí na sua casa, é o Deus que está na minha casa. É engraçado, né? Um Deus que torna alguém extremamente poderoso. É o Deus que está aí do seu lado. É o Deus que está aqui, acessível, pronto para nos amar, pronto para cuidar da gente, pronto para dizer, filhinho, filhinha, pode vir. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Darei repouso para sua alma. Talvez você está vendo essa live e está bem cansado, né, de muitas coisas. A questão é que o jugo terreno é pesado, mas o jugo de Cristo é leve. A tua capacidade de se entregar vai ser a capacidade de sentir a leveza do Espírito Santo. O problema é que às vezes a gente não sabe se entregar ao Deus do invisível, ao Deus do sobrenatural. A gente vê essas coisas, né? Elias sendo arrebatado, Eliseu fazendo um monte de milagre, e a gente pensa, meu Deus, é para eles, só que não é. O mesmo Deus que estava lá é o mesmo Deus que está aqui, e é o mesmo Deus que vai mudar a nossa sorte. É o mesmo Deus que fez você acordar cedo para entregar a Ele a primeira hora do seu dia. Sabe para quê? Para dizer que Ele te ama, que Ele cuida de você e que Ele está continuamente com você, todos os dias da sua vida. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de amanhã. Ele estava no seu passado, Ele está no seu presente, Ele está no seu futuro e Ele viu tudo. Ele estava em tudo e Ele sabe de tudo. Você é capaz de confiar e descansar? Você precisa ser capaz de confiar e descansar. Porque o Deus que muda a sorte, Ele está aqui. E Ele está dizendo para a gente que Ele está pronto para mudar a nossa sorte e transformar a nossa vida. Se entrega à presença de Deus, que ela vai ser o seu guia, a sua condução para a vida eterna. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos alcança com a Tua glória, Senhor. Não queremos ser como os outros e ir no raso, ou viver uma vida sem Deus, achando que temos Deus. Queremos mergulhar em águas mais profundas. Queremos viver da Tua presença, Senhor. Queremos estar conectados contigo e sermos mais seus. Senhor, nos leva a um outro nível. Nos leva, Senhor, a um outro nível de entendimento, a um outro nível de vida, a um outro nível de encontro, onde possamos ser mais teus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus, Ele está pronto para mudar a tua sorte. Se entrega, mergulhe em águas mais profundas. Tenha um outro nível de envolvimento com o teu Deus, que as coisas vão ser completamente diferentes de tudo que já foi até hoje. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, com a permissão de Deus, a gente vai estar aqui para continuar esse devocional. Deus te abençoe e até amanhã.